Romanos 8, versículo 14. Abaixa um pouquinho, por favor. Diz assim, ó, repita comigo. Aliás, se eu voltar um pouquinho, deixa eu voltar no... Deixa eu voltar no 13, que diz assim: pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, diga comigo, fizerem morrer os atos do corpo ou da carne, viverão. Agora em voz alta, por favor, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é um negócio delicado, hein? É delicado isso aqui. Quem tem uma tradução diferente da que eu li? Pode sentar, os obreiros. Quem tem uma tradução diferente da que eu li? Tenho certeza que você tem. Quem tem a Bíblia Almeida tem uma tradução diferente. Ninguém vai me falar? Hã? Não, só quero 14. Só 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, completa lá, por favor. Hã? Mas a diferença que eu quero é na palavra esses. Esses. Bispo, não são todos? Não. Vou repetir. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, repita em voz alta, por favor, esses são filhos de Deus. O senhor quer criar polêmica? Não, está escrito lá. Você está lendo? Não quero criar polêmica nenhuma. Só quero abrir os olhos das pessoas, que não são todos. São aqueles que são guiados pelo Espírito. Mas existe outra maneira, bispo? Existe pessoa que ela é guiada por ela mesma, pela sua carne, pelas suas emoções. Pessoa que é guiada por outra pessoa. A Bíblia não diz que não é possível um cego guiar outro cego? Tem cego guiando outro cego. Tem pessoas que são cegas e estão guiando outros. São pessoas que não entendem nada, não enxergam nada, estão guiando, ou pessoas que estão sendo guiadas por cegos. Pessoas que não enxergam. Pessoas que não têm direção. Pessoas que não vivem segundo a palavra. Se a Bíblia foi escrita pelo Espírito, e nós vivemos segundo a palavra, e todas as nossas decisões, direções, são guiadas pela palavra, e muitas vezes a carne grita dentro de nós, as emoções gritam dentro de nós, mas nós não tomamos decisões pela carne, tomamos a decisão, todas as decisões pelo Espírito, guiados pelo Espírito, então nós nos fazemos filhos de Deus. Por isso é tão importante a pessoa, ele buscar ter um encontro com o Espírito Santo.
ele buscar ser selado pelo Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, repita novamente comigo, estes são filhos de Deus. E filho tem vida de filho. Numa casa tem filho, numa casa tem servo, numa casa tem pessoas que estão ali, mas não são filhos. Concorda comigo? Sim ou não? Tem pessoas que estão, mas não são filhos. E se eu der sequência na leitura, diz assim, ó: por que não recebestes o espírito do quê? De escravidão, ou de escravos. Pois para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito, lê ali, de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. E o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu estava... Por que eu perguntei sobre a rádio? Porque eu estava lembrando hoje, né? Eu estava me lembrando hoje, só para deixar bem claro o que eu comecei falando, tem pessoas que são dirigidas pela carne, tem pessoas que elas são dirigidas por elas mesmas, tem pessoas que são dirigidas pelo próprio diabo. Pode prestar atenção que todas as decisões delas são malignas. Tudo que o Espírito coloca na cabeça dela, tudo que o mal coloca na mente dela, é o que ela faz. Tem pessoas que são guiadas por revistas, tem pessoas que são guiadas por jornais, tem pessoas que são guiadas por livros, tem pessoas que são guiadas por cegos. Inclusive, tem pessoas que, quando eu falo por livro, porque tem pessoas que ela vive na consulta, seguindo a orientação de escritores, e o que ela lê num livro é o que ela faz, é as decisões dela e etc. Quando a pessoa está lendo um livro, você sabe que você está bebendo do espírito do autor. Amém? Quando a pessoa lê um livro, de quem que ela está bebendo? Está bebendo do espírito do autor. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos bebendo do espírito do autor. E o autor é o Espírito Santo. Amém? Inclusive, essa semana eu postei uma frase interessante, que eu disse assim, né? Porque muitas pessoas vivem em busca de livros de autoajuda, né? Eu ainda postei uma frase, eu falei: você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Não é verdade? Sim ou não? Não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Amém? E aí, hoje, quando nós estávamos fazendo a rádio, eu me lembrei, volta um pouquinho, volta uma. Eu me lembrei da minha história, né? E eu já falei ela aqui, eu gostaria de falar novamente, né? Eu me lembrei da minha história, principalmente aqui, ó, nessa palavra de adoção. E a minha história é uma história bem diferente da história dos meus pais. Porque os meus pais, a história deles foi uma história triste, até então, antes de conhecer Jesus, sem direção, seguindo a sua própria direção. Principalmente meu pai vivia movido pela sua própria carne, né, dirigido pelas suas emoções, movido pela carne, usado muitas vezes pelo próprio mal. E o casamento do meu pai e da minha mãe sempre foi um casamento falido, fracassado, casamento muito difícil, de infidelidade e etc. E meu pai, que foi uma pessoa de muitas posses, ele perdeu as suas posses, perdeu o patrimônio que tinha, e quando nós viemos embora para São José do Rio Preto, o senhor vai falar de novo isso? Você vai entender por que eu vou falar. Você vai entender por que eu vou falar.
E quando nós viemos embora para São José do Rio Preto, que eu já falei isso para vocês, vim contra a minha vontade, vim num caminhão de mudança, eu vim fugir, porque na separação meu pai falou assim para minha mãe: você pode ir, mas eu sou o Júnior lá em casa, tá? Lá em casa eu sou o Júnior. Sabe quem é o Júnior, né? Eu sou o Juninho lá em casa. E meu pai falou assim: você pode ir, mas o Juninho não vai. O Juninho fica comigo. Filho, o único filho homem. E aquilo, principalmente para mim, que era muito apegado à minha mãe, e vi todo o sofrimento da minha mãe, eu pensava na ida da minha mãe embora, e para onde minha mãe ia, na circunstância que ela estava indo, e eu, dentro de mim, eu tinha tomado a decisão que eu não ia ficar com meu pai, que eu ia embora com a minha mãe. E aí, quando estava tudo certo para minha mãe ir embora, prestes dela sair, eu disse para ele, eu falei: deixa eu ir despedir da minha mãe, eu quero dar um abraço na minha mãe e tal, e ele deixou. Eu pulei no caminhão de mudança e vim embora. Eu pulei no caminhão de mudança, mas vim chorando a estrada inteira. Chorei a viagem inteira, porque eu não estava largando para trás só meu pai. Eu estava largando para trás uma história, uma vida. Estava largando para trás as pessoas que eu amava, a cidade que eu amava, os amigos que eu amava, os familiares, os primos. E vindo para um lugar estranho, para um lugar que eu não conhecia ninguém, numa situação financeira muito difícil. Então tudo se torna ainda mais difícil, né? E aí viemos para São José do Rio Preto para morar numa casa de fundo ali no Parque Industrial, uma casa de 4 cômodos de fundo. Essa casa de 4 cômodos de fundo, nenhum cômodo tinha porta, não ser a porta de entrada e os banheiros só, e o banheiro, que era um banheiro. Então, para isolar cada ambiente, era um lençol, né? Um lençol que era a porta. E foi aquela dificuldade muito grande. E eu tive um momento bastante difícil, ali na minha idade dos 14 anos, mais ou menos. Eu tive um sentimento, uma guerra de sentimentos muito forte dentro de mim. Não acreditava mais que poderia ter um futuro, né? Porque o patrimônio foi embora, a família destruída, numa dificuldade financeira muito grande. Eu pensei: está acabado, desandou tudo. Aí havia momentos que eu tinha momentos de choro, outros momentos de revolta, enfim. Eu tinha uma esperança de recomeço no falecimento da minha avó, porque minha avó ainda tinha alguma coisa, ela possuía alguma coisa. Minha avó tinha um pedaço de terra ainda, e etc. E eu pensava: o dia que a minha avó morrer, vai ter um pedaço, um pouquinho de herança que vai dar para dar um empurrão e para recomeçar a vida, né? E aí, nesse meio tempo, meu pai descobriu onde a gente morava, e meu pai veio, primeiro fez as ameaças dele, etc., toda aquela coisa, enfim, e depois acabou ficando ali. E minha mãe recebeu ele de volta e aceitou, enfim. Mas ele, como ele era muito inquieto, ele arrumou mais uma namorada. E com essa namorada ele sumiu de novo. E nesse sumiço dele, eu alimentava ainda, como jovem, adolescente, eu alimentava aquele sentimento de... Parece que a minha única esperança era quando a vovó morresse. Né? Quando a vovó morresse, o patrimônio da vovó vai dar um empurrão. Né? E meu pai passou 2 anos sumido. 2 anos sumido.
E nesses 2 anos que ele não deu notícia, não deu nada, logo minha avó nesse período faleceu. Minha avó faleceu, e aí eu falei, agora vai, né? Essa cabeça de garoto, tá, gente? Essa cabeça de menino. Eu pensei, agora vai. Mas, para o meu desgosto, ou para o meu gosto, não sei hoje, né? Hoje eu vejo que é meu gosto. Eu descubro que o meu pai, nesses 2 anos que ficou sumido, então ele foi e ele fez um acordo com um tio e ele vendeu em vida o direito de herança dele, vendeu para esse tio, pegou o dinheiro e foi curtir a vida com o brotinho, né, com a gatinha dele. E quando eu descobri isso, aí como você diz, meu mundo desabou. Eu falei, agora sujou de vez, agora desandou. Se eu tinha alguma esperança, agora desandou. Nesse meio tempo, eu me lembrei sempre de ouvir minha mãe dizer e orar nas orações dela. Eu me lembrei que eu escutava ela dizer que Deus era o Deus dos órfãos e o Deus das viúvas. E um dia eu tive uma inspiração, e eu me lembrei disso e eu fiz uma oração. Foi um daqueles dias tristes, e foi um daqueles dias que eu fiz uma oração com a minha alma, e eu disse a Deus o seguinte, eu disse, eu tenho pai, mas meu pai não pode fazer nada por mim. Eu tenho mãe, mas minha mãe não pode fazer nada por mim. Me adote como seu filho. E faça aquilo que o meu pai e que a minha mãe não pode fazer por mim. Senhor, me adote como filho. Porque eu não quero viver vida de escravo. Eu não quero viver vida de servo. Eu quero viver vida de filho. Está entendendo lá em cima? Porque não recebesse o espírito do quê? Eu não quero viver vida de escravo. Eu não quero viver vida de servo. Eu quero viver vida de filho. Porque por mais que você trate um servo bem, ele ainda não é filho. Concorda comigo? Filho tem direitos diferentes. Filho tem direitos. O que o pai possui, o filho tem direito. E esse direito vem através do Espírito. Quantas pessoas elas têm vivido vida de escravo? Quantas pessoas têm vivido vida até de servo? Mas isso ainda não é vida de filho. Porque muitas pessoas, volta lá no primeiro versículo, no 14, muitas pessoas podem estar na igreja, mas ainda não estão naquela posição, ó. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Esses são filhos. Amém? E eu quero dizer uma coisa a você. Eu falo isso, eu falo com muito cuidado, tá? Eu falo isso com muito cuidado, inclusive, quando eu falei sobre isso hoje na rádio, eu falei com cuidado, porque eu tenho muitos parentes que, nessa fase da morte da vovó, eu comecei a ver os meus primos todos aparecerem de carro zero, porque teve pais que receberam e teve filhos que os pais já haviam partido e eram herdeiros. Meu avô foi muito rico, meu pai foi muito rico,
Na nossa família teve filhos que recebeu herança 3 vezes. Eu com as minhas irmãs não recebemos nenhuma. 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 Teve gente na minha família que recebeu herança 3 vezes. Eu não recebi nenhuma. Mas, quando eu fiz essa oração, eu fiz com a minha alma, eu fiz de todo o meu coração. E essa oração parecia ter sido uma oração, palavras ao vento. Sabe aquela oração que você fez, mas parece que nada aconteceu? Parecia que nada tinha acontecido. E eu já falei sobre isso, que eu fui me dar conta que essa oração ela foi recebida por Deus e foi recebida com muita seriedade. Eu fui me lembrar dela aqui, há alguns anos. Aqui. E aqui, em cima do altar, que eu fui me lembrar dessa oração. E hoje, da minha família, você pode ter certeza, dos homens, eu estou melhor, o mais abençoado, em todos os sentidos. Na minha família, hoje eu estou o melhor, o mais feliz disparadamente. Como assim, bispo? O mais feliz disparadamente, porque eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa cuidada por Deus. A felicidade que emana de mim emana de dentro, ela vem do meu interior, ela não vem do exterior, porque às vezes a pessoa ele precisa do exterior para ser feliz, né? Que algo aconteça externamente para ser feliz, mas é de dentro para fora, as coisas de Deus é de dentro para fora. Eu não tenho falta de absolutamente nada, tudo que eu quero eu faço. Eu tenho bênçãos que o dinheiro não pode comprar, como a família que eu possuo, a relação que eu tenho com a minha família. Eu dizia hoje ainda, eu tenho filhos, que os meus filhos são meus amigos. Meu filho, quando eu falo de amigo, tem gente que diz que o filho é amigo do pai. Meu filho é meu amigo mesmo, meu companheiro de lazer, meu companheiro de brincadeira, meu companheiro para todos os momentos. É uma relação realmente de amizade, de cumplicidade. Os meus filhos têm o temor, não foi a educação. Eu posso dizer a você que o tempo que eu me dediquei em ser guiado pelo Espírito de Deus refletiu sobre a vida deles, porque tem coisas que eu não ensinei a eles. Tem coisas que quem ensinou foi o Espírito. Porque tem pais que ensinam boas coisas aos filhos. Mesmo quem não está na igreja ensina boas coisas aos filhos. É verdade ou não é? Só que infelizmente muitas vezes o temor não está no coração. E eles seguem outra direção. E há coisas que foi o Espírito, foi Deus quem realizou. Então, existem coisas que se mensura e existem coisas que não se pode mensurar. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, grave isso, esses são filhos. Viver vida de filho é diferente de servo. Viver vida de filho não é viver na escravidão, porque não recebesse o espírito de escravidão. Tem pessoas que têm vivido vida de escravidão. Viver vida de filho é ser herdeiro. É ser herdeiro. Está lá. Ó.
ser herdeiro. Nós somos herdeiros de um Pai extraordinário, de um Pai poderoso, glorioso. Só que ser guiado pelo Espírito não quer dizer que é vir à igreja, é ser guiado nas suas decisões, nas suas escolhas. Não é ser guiado pela sua própria vontade, é ser guiado pelo Espírito. Porque tem gente que ele está na igreja, mas ele é guiado, ele faz todas as escolhas pela sua própria vontade. A carne grita, ele faz. A carne pede, ele faz. As suas emoções gritam, ele faz. Ele não é guiado pelo Espírito. Ele é guiado pela carne. Ele é guiado pelas suas emoções. Ele é guiado pela natureza humana. Ele é guiado por uma outra pessoa. E se nós queremos realmente ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós temos que tomar uma decisão. Ter um encontro com Deus, com o Espírito Santo, e ser guiados, totalmente guiados pelo Espírito Santo, para não viver na escravidão, para não ser escravo de problema, para não ser escravo do diabo, para não ser escravo dos problemas causados pelo diabo, para ter vida de filho, privilégios de filho. E a Bíblia diz que se vós, pois sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, Ele dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque a oração, talvez você é uma pessoa que seu pai não pode fazer nada por você. Talvez você seja uma pessoa que está esperando que alguém faça algo por você. Seu pai não pode fazer, sua mãe não pode fazer, seus amigos não podem fazer. Você está esperando que alguém faça algo por você. E de repente ninguém pode fazer. E ninguém vai fazer tão bem feito quanto Deus. Ninguém vai fazer tão bem feito quanto Deus. Eu citei herança, né? Herança não é segurança para ninguém. Porque tem gente que herda e gente que perde também. É verdade ou não é? Tem gente que herda e não permanece. Mas o que vem de Deus, e quando permanecemos como temos falado em Deus, o que Deus nos deu, ninguém nos toma. O que Deus nos deu, ninguém pode tirar de nós. É forte, não é? O que Deus nos deu, ninguém nos toma. O que Deus nos deu, ninguém pode tirar de nós. Mas tome uma decisão. Volta, por favor. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muda. Porque todos os que são porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diga comigo, esses são filhos de Deus. Desculpe a sinceridade. Você pode estar na igreja e não ser filho de Deus, porque você não é guiado pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelas suas próprias emoções, você é guiado pela sua natureza, você é guiado por uma série de coisas, mas menos pelo Espírito de Deus. Só que você quer viver vida de filho.
Eu, conselho próprio, espere nada de ninguém, faça a sua entrega, diga a Deus, me adote, me adote, me adote como filho. Eu tenho pai, tenho mãe, mas meu pai e minha mãe não podem fazer nada por mim. E posso ser sincero? Talvez seu pai e sua mãe nem seja exemplo. Esse pai é um grande exemplo. Esse pai é um exemplo em todos os sentidos. E se você quer uma mudança de vida realmente, você tem que levar muito a sério isso aqui. Porque você pode viver vida de escravo. Está vivendo vida de escravo. Mas você quer vida de filho. E essa decisão é você quem toma. E quando nós fazemos, eu me lembro quando eu fiz a minha oração, eu fiz de todo o meu coração. Eu fiz com a minha alma. Eu fiz com a minha alma. E é a perseverança. Eu não tenho histórico. Me orgulho de poder dizer que eu não tenho histórico de oscilação na fé. Eu não tenho histórico de oscilação na fé. Tenho minhas guerras, tenho as minhas batalhas, mas estou firme na direção. Estou firme no propósito. Estou firme. Quando tenho que chorar, choro na presença de Deus. Quando tenho que me fortaleço em Deus. Entendeu? Se Deus está me abençoando, sou grato a Ele. Se eu estou na luta, me achego mais a Ele. É na bênção, é na luta. Você sabe que na sua vida você passa mais tempo esperando a bênção do que desfrutando dela, né? E como você reage no tempo da espera define tudo. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Nós passamos mais tempo esperando a bênção do que desfrutando dela, porque nós passamos um período aguardando. Mas como estamos aguardando, como estamos agindo no momento da espera, define como será, se realmente ela vai chegar, se ela vai se materializar ou não. Amém? E nós estamos sempre em novos desafios. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu quero dar oportunidade a todas as pessoas que entenderam essa mensagem. Eu quero dar oportunidade a todas as pessoas que com sinceridade não têm certeza se está na condição, na qualidade de filho, ou de servo, ou de escravo. Mas tem gente que sabe que não está vivendo vida de filho. Tem gente que sabe que não está desfrutando de vida de filho. Mas também sabe e reconhece que não tem sido guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito é, antes de tomar qualquer decisão, eu quero saber o que o Espírito me orienta, o que a palavra me orienta, qual é a direção que Deus me dá, porque eu não quero tomar uma decisão na carne, eu não quero tomar uma decisão na minha própria direção, eu quero tomar uma decisão guiado pelo Espírito, porque uma decisão guiado pelo Espírito, ela não vai dar errado. Ela não tem como dar errado. Mas todas as decisões na carne, elas dão errado.
todas as decisões, a maior parte das decisões na nossa própria direção, ela dá errado. E é uma decisão que você toma. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero ser dirigido pelo Espírito. Eu quero que o Espírito dirija-me. Eu quero estar na condição de filho. Talvez você nunca tenha feito uma oração com sinceridade dizendo: Senhor, me adota. Porque às vezes a religião, seja ela qual for, a religião, ela tenta mostrar que todos são filhos de Deus. E não é verdade. Todos são criaturas de Deus. Filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito. É diferente. Todos fomos criados por Deus. Todos. Todos são criaturas. Mas filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito. É diferente. Então não são todos. Você quer ser um filho? Você toma a decisão de ser um filho, de ser guiado pelo Espírito, de ser completamente guiado pelo Espírito. Você quer viver vida de filho e herdeiro, co-herdeiro com Jesus. Talvez você nunca tenha feito essa oração de verdade, de coração, com sinceridade. Me adote como filho, Senhor. Eu não tenho sido guiado pelo Teu Espírito. Tenho sido mais guiado por mim mesmo, pela minha natureza humana, pela minha carne, pelas minhas emoções. Mas eu não tenho sido guiado por Ti. Aqueles que desejam, sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. E nós vamos fazer essa oração de todo o coração aqui diante do altar. Venha com toda a tua sinceridade, venha para se entregar de coração, para fazer aquela entrega mais sincera, mais profunda.